Fala galera, o tema de hoje é Apocalipse 3, capítulo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa passagem ela fala na verdade sobre a aparição de Cristo a João na ilha de Pátimo. E na ilha de Pátimo, onde ele tem essa revelação, ele fala sobre a questão das igrejas e ele fala sobre a questão de ouvir a voz dele. Ele diz: eu estou na porta batendo. A porta que ele está se referindo, na verdade, é a entrada, que representa o coração do homem. O coração, a mente, e a porta que ele está falando é o ouvido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, a porta de entrada é aqui. No livro de Êxodo, a Bíblia ela fala que quando Deus ele faz aliança com Moisés e o povo, ele diz que para Moisés, para que ele pegasse as pessoas, ele matasse um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser macho e que tinha todas as características dadas por Deus, que o cordeiro ele tinha que ser puro, imaculado, e que ele ia matar e pegar o sangue desse cordeiro e colocar na umbrais, ou seja, na entrada da porta. Como eu disse, esse cordeiro ele representa Jesus, e o João Batista quem vai identificar quando vê ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando as pessoas falam que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, não é o sangue físico. O sangue, a Bíblia ela diz que o sangue do animal ele representa a vida do animal. No caso de Jesus, o sangue ele representa a vida. O que representa a vida na verdade? Jesus mesmo deixou bem claro. Ele diz: o meu ensino ele é espírito e vida. Então, quando Jesus ensinava, o ensino entra no meu ouvido e aqui na umbrais da minha porta, da entrada do meu entendimento, nesse caso tem esse sangue, o sangue do Cordeiro, que é o mesmo sangue que estava lá no livro de Êxodo. Aí o que acontece? Você se lembra que as pessoas que tinham a sua casa marcada pelo sangue na umbrais da porta, o espírito da morte não podia entrar, ou seja, o falso ensino não entra. E aí o que acontece? Você selou a sua mente. Você já percebeu que na maioria das vezes as pessoas que, por exemplo, os líderes religiosos, eles são, na verdade, eles têm, além do fato de eles estudarem a Escritura Sagrada, a maioria deles fazem curso de psicologia. Por que eles fazem curso de psicologia? Bem simples, para mexer com sua mente. É algo bem simples. Se ele consegue entender como sua mente funciona, ele consegue te manipular de maneira bem simples, bem fácil. Só que no lugar onde tem o sangue do cordeiro, o espírito da morte não consegue entrar, ou seja, o falso ensino não entra. Por quê? Porque o sangue está na umbrais da porta, ou seja, da entrada. Jesus diz, o próprio Jesus ele estava ensinando. Há uma outra passagem que Jesus ele fala sobre a questão, está no livro de Mateus 6, capítulo 22, que ele diz o seguinte, que é para se ter cuidado, porque os nossos olhos é a janela da alma. Vou te contar uma história bem simples. Uma vez eu lembro que eu estava com a minha ex-namorada e era madrugada e tal, e de repente ela saiu. Quando ela foi no banheiro, ela percebeu que uma das janelas estava aberta. E ela me perguntou se eu tinha deixado a janela aberta e eu disse que não. E fui lá verificar e de repente alguém entrou pela janela e roubou 2 objetos. Roubou uma TV e na época videocassete na época. E aí roubaram esses 2 objetos. O que acontece? O ladrão ele entrou pela janela. O ladrão ele entra pela janela. Jesus ele diz o seguinte, que ele era o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida para as ovelhas. Ele diz, o bom pastor entra pela porta. E ele diz, e as ovelhas conhecem e seguem, e jamais vai seguir mercenário, porque ela conhece a voz do pastor dela, ou seja, o bom pastor, ele vai entrar pela porta. Já o ladrão, ele pode e vai entrar pela janela. E aí Jesus diz justamente isso. O ladrão, ele precisa te mostrar coisas que sejam objeto, no caso, que vocês possam visualizar para que de repente a partir daí gere em você o desejo. Se lembra? Lá no Jardim do Éden, quando a mulher e o homem ele foi seduzido, eles mostraram algo que de repente gerou no homem
a cobiça, ou seja, ele vai mostrar um fruto, alguma coisa que gere a cobiça. O bom pastor não gera cobiça em ninguém. Então, líderes religiosos, porque é que eles estudam, fazem psicologia e tal, porque querem mexer com a mente de vocês. A palavra de Deus, ela é pura, como Paulo disse, eu não vim ter aqui com você com palavras de poder e de persuasão, eu vim ter com você com palavras de poder e esperança, só isso. Eu vim ter com você com palavras que verdadeiramente trazem transformação e não a palavra, por exemplo, para convencer você. Valeu, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. E durante esse tempo a gente vai estar falando outras passagens da Bíblia que falam sobre essas questões e principalmente para que de repente você possa proteger a mente de vocês. Se lembre, o homem que falou sobre essa questão da mente se chama Salomão, que foi o homem, segundo a Bíblia, mais sábio que existia. Se ele fala sobre proteger a mente, acho que ele sabia o que estava falando. Então, se você não recebe esse conselho, com certeza você é um tremendo tolo. Valeu, forte abraço, fica com Deus e que Deus continue abençoando.